Olá, esse é o programa Economia Criativa do Visão de Mercado Web TV. Economia Criativa tem tratado e trazido aqui para vocês todo o leque de empreendedorismo, criatividade e inovação. E hoje o tema é muito relevante, porque é um tema que vem sendo tratado já pelo universo do ecossistema empreendedor e inovador do Brasil, do qual participam diversas associações na área de investimento, de fomento, de aceleração, enfim, tudo que está ligado ao crescimento das startups. E o nosso tema é exatamente ligado ao marco legal das startups. Esse assunto começou por volta de 4, 5 anos atrás, né? Nós tivemos algumas modificações que foram feitas sobre a lei que regulamenta a micro e pequena empresa no Brasil. Só fazendo um pequeno histórico, em 2015 nós tivemos uma primeira alteração. Em 2016, através da Anjos do Brasil, nós tivemos alguma alteração substancial que definiu investimento anjo e definiu também o contrato de participação. De lá para cá, a gente veio com uma série de outras demandas, né? E essas demandas vieram a culminar num projeto que começou na época ainda do governo Temer, né? E que agora está com apoio também do Poder Executivo, que encaminhou, naturalmente, recentemente ao Congresso, uma verificação desse projeto. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, e conosco eu vou pedir aqui que cada um faça a sua apresentação, e na sequência nós começamos, então, a debater o tema. Está conosco o presidente da Anjos do Brasil, Cássio Spina, está conosco o Elvis Fusco, que é o diretor da área da Univem, da área de Centro Tecnológico, e representa, de certa forma, as startups. Está conosco também Alex Gomes Altimari, um advogado especializado que também se dedica ao movimento das startups na região de Marília e região, né? Então, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença, e eu passo a palavra, então, pela ordem, ao Cássio, depois ao Elvis e ao Dr. Alex. Boa tarde, Adolfo, boa tarde, Elvis, Alex, enfim, prazer estar com vocês aqui, com todos, né, o público aí que estiver assistindo, espero que realmente a gente consiga aí compartilhar um pouco aí que nós estamos vivendo aí nesse momento aí do chamado Marco Legal das Startups, que a gente acha que é extremamente relevante. Só para dar um pouquinho de background, eu fui empreendedor na área de tecnologia por 25 anos, como muitos de vocês, empreendedores também. Depois disso, acabei começando a investir em startups, como investidor anjo, fundei a Anjos do Brasil em 2011. Para quem não conhece, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, o meu trabalho é pro bono, e é uma rede de investidores a nível nacional. A gente tem hoje mais de 450 investidores ativos, investindo em startups, e também a gente tem, além disso, duas verticais muito importantes, que é uma disseminação de conhecimentos, um investimento anjo, tanto para investidores quanto para empreendedores, e a parte de políticas públicas, que a gente sabe que é muito relevante para o nosso ecossistema. Então, a gente vem trabalhando há vários anos, como o ministro já destacou aí, em termos de buscar criar uma regulação que estimule cada vez mais, né, esse universo que a gente acredita que é tão importante aqui no Brasil. Elvis. Boa tarde, Melito. Boa tarde, Dr. Alex. Boa tarde, Cássio. Bom, eu sou Elvis Fusco. Atualmente sou pró-reitor de inovação do Univem, que é um centro universitário de Marília. Coordeno alguns ambientes de inovação aqui em Marília. O Centro de Inovação Tecnológica de Marília hoje é o maior centro de inovação credenciado ao governo do Estado de São Paulo e também ao MCTI. Coordeno também o Centro Incubador de Empresas de Marília, que esse ano faz 20 anos, polo de nascimento de muitas startups que hoje se tornaram grandes empresas, inclusive algumas multinacionais. Também coordeno um ambiente de inovação para startups, que é o Nova Space Coworking, que fica instalado dentro do Centro de Inovação, onde a gente hospeda projetos inovadores desde a pré-incubação, e aí, quando esse projeto se torna um negócio, vai para a incubação na incubadora, e quando cresce muito, e aí essa empresa sai dos nossos ambientes de inovação, a gente permite no CITEC, no Centro de Inovação, receber, então, laboratórios de inovação dessas empresas, como a gente teve já da Localweb, do Buscapé, da Boa Vista, entre outras grandes empresas de tecnologia e inovação do país. Coordeno também a criação do Parque Tecnológico de Marília. Nós estamos nesse momento no processo de credenciamento definitivo. Nós temos já o credenciamento provisório desde
2018 e agora a gente está finalizando o projeto para enviar para o governo do Estado de São Paulo o credenciamento do Parque Tecnológico de Marília. Presido também uma associação de empresas de TI, a CERT, que hoje é a maior associação de empresas do Estado de São Paulo, com o maior número de associados, né? E a gente trabalha aqui para estimular, fomentar o ecossistema de inovação, de startups e integrar esse ecossistema aos clusters que a região tem. O cluster de alimentos são clusters reconhecidos pelo governo do Estado de São Paulo como arranjos produtivos locais. O único de alimentos, a gente acabou de credenciar junto ao governo do Estado de São Paulo, o cluster de alimentos de Marília, e temos também, entre os cinco cidades do Estado de São Paulo, a ter um cluster de TI, Marília também teve o credenciamento em 2017. Então, esse ecossistema é formado por esses ambientes de inovação e também pelos clusters que eu citei. E tudo isso interessa muito sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, que o Melito está trazendo nesse programa. Bom, Alex. Olá, Melito. Inicialmente te agradeço pelo convite. Cumprimento o Elvis, o Cássio. É muito bom estar aqui com vocês. Ainda mais num momento como esse, onde o governo federal avança com o marco legal das startups. Para quem não me conhece, eu sou o Alex, sou advogado, sou sócio do escritório Gomes Altimari Advogados. O nosso escritório sempre acreditou e continua acreditando no empreendedorismo, na inovação dos jovens brasileiros, e não tão só dos jovens, como todos que acabam se envolvendo na inovação. E tanto é verdade, Melito e Cássio e Elvis, que há algum tempo nós montamos no nosso escritório um programa chamado GA Start, que nada mais é do que um programa de apoio às startups que não têm condições de serem assessoradas juridicamente por escritórios ou coisa do tipo. Por quê? Porque nós acreditamos no empreendedorismo e acreditamos na inovação. É muito interessante ouvindo o Elvis falar, porque o Elvis citou muito sobre a questão de Marília. E Marília realmente, Elvis, é um polo tecnológico que hoje atende não só a nossa região, como o Brasil e até mesmo o mundo. Nós temos aqui alguns projetos que estão saindo da cidade para o mundo. E a tecnologia permite isso. Nesse exato momento, nós estamos aqui em 4, cada um num canto, transmitindo esse programa para inúmeras cidades, regiões, e é isso que faz cada vez mais apaixonante esse mundo do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia. Melito, muito obrigado pelo convite e vamos ver se a gente consegue contribuir um pouquinho aí diante dessas duas feras que estão aqui na minha frente. Bom, de fato, você disse exatamente o que vai acontecer. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de conhecimentos assim relevante, né, para discutir esse tema. Aliás, o Cássio recebeu há 2 semanas atrás uma solicitação por parte do deputado federal por São Paulo, Vinícius Poit, que encaminhou para ele o projeto, né, já consolidando aquilo que chegou do executivo, aquilo que ele já tinha em mãos, que vinha tramitando desde o ano passado. E aqui tem uma relação de pontos assim que, de certa forma, o Cássio e a equipe que ele coordena, que são todos os representantes do ecossistema empreendedor e inovador aqui do Brasil, envolvendo especialmente a parte de investimento, para poder responder. E nós temos aqui a oportunidade única de conversar esse assunto com vocês, que é o primeiro programa que está sendo feito nesta área e com essa profundidade. Então, é um grande prazer recebê-los aqui hoje também. Primeiramente, tudo que você faz sempre tem uma definição, né, Cássio? Eu lembro que quando, em 2016, foi criado o contrato de participação, veio lá uma definição de investidor anjo, e hoje nós começamos aqui pela definição do que é uma startup, né? E com a definição também vem algumas características, qual é o tamanho, qual é o faturamento, qual é a característica de quanto tempo essa empresa já existe, né? Eu queria endereçar essa pergunta a você e depois também ao Elvis, para falar a respeito desses 2 itens. Não, perfeito. Essa é uma discussão grande, a gente teve vários debates, né, sobre como definir startup. E eu acho que é importante aqui, gente, a gente ter o seguinte: essa definição que foi colocada no minuto do projeto de lei é uma definição do ponto de vista legal, né, jurídico. Sim. Nesse sentido, eu acho que ela é muito válida, porque você estabelece critérios objetivos, né? Lá se estabeleceu o limite de faturamento, 16 milhões por ano, e no máximo 6 anos de existência. Enfim, eu não vou discutir aqui se esses valores, esses números estão corretos ou não. Eu acho que
você está falando, são razoavelmente flexíveis, na minha opinião pessoal, tá? Tem gente que acha que talvez vai se mexer um pouco no prazo ou no valor, mas acho que o importante não é isso, tá? O importante é que eles são critérios objetivos, porque um grande problema que a gente vê em algumas leis é quando estabelecem critérios subjetivos. Por exemplo, uma startup, ela tem uma característica essencial que é inovação, né? Mas inovação é uma coisa difícil de você definir juridicamente. E aí você acaba criando aquela famosa insegurança jurídica, né? Porque sempre dá margem à interpretação, você fala, putz, e se eu não me enquadrar amanhã, vou ser glosado, eu posso ser autuado, né, por causa de uma interpretação aí de um fiscal, né, mesmo de um juiz, ou seja, quem for, tá certo? Então, eu acho que nesse sentido, para mim, é positivo, porque estabeleceu os critérios objetivos. E, de certa forma, na minha opinião, razoavelmente bem flexíveis. Então, eu particularmente não vejo nenhum grande problema com relação a eles, tá? Na minha opinião pessoal, mas claro que está aberto a quem quiser discutir ou colocar outros pontos que possam eventualmente ajudar, desde que, novamente, sejam, né, critérios bem objetivos, bem claros, que não gerem nenhuma margem para dúvida, para discussão ou para insegurança jurídica. Muito bem. Elvis? Eu concordo com o Cássio nessa questão dos critérios objetivos, isso é importantíssimo, até porque depois a lei, o marco também, a lei vai falar sobre contratação do Estado, né, e aí licitações que vão ter que citar para enquadrar as empresas que vão participar. E nesses dois critérios de faturamento e tempo de existência do empreendimento, da empresa, é correto. Definiu-se pelo menos um número, né, tangível, objetivo. Houve, o ano passado, uma consulta pública a conceitos de startups, que para chegar a essa definição, né, e aí o outro critério aqui que é definido é a questão do modelo de negócio ou dos produtos e serviços ofertados que devem ter na sua atuação a característica de inovação. E como o Cássio falou, a inovação nesse marco legal, não está conceituada. Você está conceituando vários termos ali, investidor anjo, entre outros, mas o conceito de inovação eles nem colocaram porque, do ponto de vista objetivo, é difícil você identificar o que é inovação, o que é um modelo de negócio inovador, o que é um produto e serviço inovador. Inclusive, ele fala sobre a questão da inovação contínua ou disruptiva, modelos de negócio com inovação contínua e modelos de negócio com inovação disruptiva, né? Então, nesse caso, para se caracterizar que a empresa atua pela inovação aplicada ao modelo de negócio ou produto e serviço com a característica da inovação, isso ainda fica em aberto, né? E possivelmente nessas alterações nesse marco, nesse texto, podem ser incluídos aí alguns itens, como o Cássio disse, de forma objetiva, que fique claro que não dê a margem para dúvidas em eventuais processos de licitação ou de enquadramento para se usufruir dessa lei ou desse marco legal. Agora, para ampliar um pouco mais a complexidade dessas definições, né, pela lei, pelo menos pelo projeto de lei, a gente percebe que existem uma lista bastante exaustiva, né, de quais são os instrumentos que você pode utilizar para fazer investimento. Aí você verifica todas as opções que estão no mercado, naturalmente de acordo com o tipo de organização societária. E aí você sempre tem uma sociedade limitada, que é uma coisa tradicional aqui no Brasil, muito utilizada, 99% dos casos são limitadas, né? Você tem sociedades que são individuais, você tem sociedades que agora são limitadas, unipessoais, que também são empresariais, são empresárias, né? E aí, para decupar um pouco essa complexidade toda, eu vou pedir para o Alex comentar um pouquinho como é que ele vê essa relação dos instrumentos, né? Que hoje tem disponíveis, que eu acho que é um leque bastante amplo. Elito, eu vou pegar o gancho do Cássio e do Elvis quando eles falam da importância da lei trazer critérios objetivos. E a lei, ela foi, melhor dizendo, o projeto de lei, ele foi muito claro, trazendo 6 instrumentos, lá no seu artigo 4º, ele traz 6 instrumentos que o investidor ou que a startup vai poder utilizar. Mas eu quero fazer uma reflexão um pouco maior no campo jurídico, sem entrar e sem ser muito chato.
É importante deixar claro que o Código Civil brasileiro, que regula a relação entre os particulares, enfim, ele permite, o Código Civil de 2002, ele permite que a gente celebre qualquer tipo de contrato, qualquer contrato atípico. E isso foi evoluindo hoje no Brasil. Nós temos aí inúmeros tipos de contrato para inúmeras relações, que não necessariamente precisam estar previstos na lei. Quero deixar bem claro isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, e aí eu puxo um pouquinho para o Cássio me ajudar, quando a gente fala de startup, quando a gente fala muito desses instrumentos, a gente dá uma americanizada no assunto, a gente traz modelos internacionais e tenta adaptar para a nossa realidade brasileira. E eu quero destacar aqui que não necessariamente precisamos fazer dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, por exemplo, um instrumento no Brasil, um contrato, que é o contrato de sociedade em conta de participação, que o marco legal das startups ele traz como uma das ferramentas. Então, assim, por um lado, olhando friamente, o projeto de lei do governo federal é bacana, porque ele objetivamente enumera 6 instrumentos. Ele enumera, por exemplo, o contrato de opção de subscrição de ações ou de cotas celebrado entre o investidor e a empresa, o contrato de opção de venda de ações celebrado entre o investidor, os acionistas ou os sócios da empresa, as tais das debêntures conversíveis, ele traz também, contrato de mútuo conversível, a estruturação em sociedade em conta de participação e, por fim, ele traz outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor, pessoa física ou jurídica, consiga fazer, mas que não integre o capital social da empresa. Então, eu citei esses 6 porque o projeto de lei ele é muito objetivo. Mas, quando a gente fala de inovação, cabe também aos advogados, aos assessores jurídicos, obviamente, vamos olhar para os instrumentos que nós temos que funcionam no mercado americano, que funciona na União Europeia, mas vamos olhar para a nossa realidade jurídica e vamos também inovar. Aí vai vir o Cássio e o Elvis, vão me puxar a orelha e vai falar assim, mas se a gente fizer determinada coisa aqui, o Poder Judiciário Trabalhista ou o Poder Judiciário Civil vai desconstituir. Não é bem assim. Eu sou muito otimista, Cássio e Elvis, e acredito muito nas coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu sei que o projeto de lei do governo federal tem que melhorar uma série de coisas. Eu vi até alguns apontamentos aí do Cássio, até por conta da experiência dele nessa área, mas eu acho que foi um avanço incrível. Então, de instrumento, Melito, Elvis e Cássio, nós temos sim hoje 6 instrumentos bem objetivos que o projeto de lei prevê. Mas, por outro lado, nós temos um Código Civil que permite com que a gente crie, com que a gente faça instrumentos, faça operações, obviamente que eu não estou aqui querendo criar a roda de forma alguma, mas que a gente possa, de repente, incentivar o empreendedorismo brasileiro de uma forma um pouco tupiniquim, vamos dizer assim. Então, Melito, eu vejo que o projeto de lei tem, sim, objetivamente, instrumentos e cita eles, mas a gente pode pensar em sempre estar evoluindo e levando esse desafio junto ao Poder Judiciário, se preciso for. Poxa vida, Alex, nós estamos falando de alguns investimentos, alguns milhões de reais, enfim, eu sei, mas nós precisamos buscar essa evolução também na parte jurídica. E eu peço licença para vocês aqui para fazer essa provocação, porque eu sei que esse programa não está ficando a nível estadual e vai chegar em outros áreas, para que todos os brasileiros possam pensar em estar evoluindo um pouquinho no sentido jurídico. Perfeito, acho que essa observação sua, Alex, ela abre um pouco mais o espaço para criar coisas novas, né? E, na realidade, a legislação nessa área tem que ser muito dinâmica, ela vai sempre estar sendo refeita e vai ser incrementada, etc, etc. Quando nós falamos agora há pouco sobre startups de inovação, foi levantado pelo Elvis a questão da inovação disruptiva, o Cássio também falou sobre isso. E nós temos alguma coisa que começou a ser discutida, se eu não me engano, em 2018, talvez até um pouco antes, que foi transformar aquela regulamentação que existe para a lei de informática aqui no Brasil, que já tem quase 30 anos, que você tem uma aplicação obrigatória em P&D, pesquisa e desenvolvimento voltada à inovação.
que cada empresa que tem um benefício acoplado a esses produtos fabricados aqui no Brasil tem a obrigação de investir um determinado percentual, por exemplo, 4%, uma regra para fora de Manaus, uma regra para Manaus. E a coisa mais interessante que eu proposta aí há 2 ou 3 anos atrás foi exatamente falar assim, olha, em vez de você fazer isso aqui dentro da empresa, você tem uma limitação, porque cada empresa ela tem um determinado orçamento para aquilo, né? Vamos permitir que isso aqui vá para um fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai poder investir nas startups de base tecnológica, e entra o conceito que o Elvis mencionou. E agora vem aqui no escopo do projeto de lei do Marco Legal das Startups, a regulamentação sobre isso. Eu acho que isso é um avanço bastante importante, está sendo esperado há muito tempo, Cássio. Como é que você vê isso? Sem dúvida, isso é um pleito que vem do mercado como um todo, né? De usar esses fundos, esses recursos que são alocados, uma vez que eles têm como objetivo, sim, fomentar a inovação, que possam também ser usados como instrumentos para fomentar a inovação através das startups. A gente sabe que a relação entre grandes empresas e startups é uma relação que pode ser muito produtiva, né? E nada mais faz mais sentido do que você permitir que exista essa destinação, se não de todo ou de uma parte, como você citou. No caso da informática, também a gente trabalhou na época bastante junto com também a MEDIC e MCETIC, que regulamentaram essa questão. Existem os outros, né, os outros fundos, a parte do setor de energia, enfim, e por aí vai, quer dizer, que podem também ser, em parte, destinados para esse ecossistema de startups. Então, a gente acha que isso, sim, é um passo importante. É claro que é importante todo mundo entender que não é só basta essa lei, claro, a lei permite, mas vai ser necessária uma regulamentação adicional, né, para que ela se torne efetiva. Já existem discussões nesse sentido, a gente espera que, juntando a lei com a regulamentação, isso aconteça o mais rápido possível. Perfeito. Milito, eu queria complementar só essa questão do Cássio, porque nós, na Fundação, que é a entidade gestora do CITEC, da nossa incubadora, nós somos credenciados ao MCTI para executar projetos de P&D utilizando a lei de informática. Inclusive, a gente executa projetos com multinacionais como a Fox, como, por exemplo, aqui no Brasil, quem executa os projetos somos nós, do Centro de Inovação. E essa mudança que você citou e o Cássio explicou, a gente viu com muito bons olhos, porque as experiências que muitas empresas brasileiras, indústrias brasileiras que utilizam do PPB, que é o Processo Produtivo Básico, dentro da lei de informática, com entidades que são credenciadas ao MCTI, mas que muitas vezes não entregam a inovação que essas empresas precisam, e aí há esse fomento disponível, com essa abertura agora para que negócios inovadores, os startups, possam se usufruir desses recursos para executar essa inovação nessa indústria, vai ser muito positiva. Essa atuação começou agora, né? A gente está se adaptando aí, aprendendo esse processo, já que a lei de informática teve essa mudança esse ano, mas nós, como Instituto de Ciência e Tecnologia, mas que também lideramos um ecossistema de startups, a gente vê positivo, porque antes a gente não poderia, num projeto como uma multinacional, por exemplo, que está no Brasil e que usufrui da lei de informática, a gente não poderia se utilizar de uma startup, e agora a gente vai poder colocar ela no circuito. Então, só dando esse depoimento, porque a gente vive essa questão da lei de informática e também a gente vivia essa dor de não poder incluir esse ecossistema de startups nesse processo do PPB. É uma forma de você democratizar um pouco mais e criar mais opções, né? Porque, no fundo, os fundos de investimento que têm capacidade de escolha e identificação de oportunidades nessa área, vai pegar fundos que vêm de várias pequenas empresas que sozinhas não conseguem fazer um grande projeto, mas colocados em conjunto passam a ter um peso diferente, né? Então, a gente está esperando já há 3 anos aqui, está chegando. Isso é um ponto muito positivo. Quando nós falamos também sobre a questão o Dr. Alex falou a respeito da questão dos modelos societários, e aí nós viemos com uma coisa que já é nova, né? Foi criado aqui no Brasil há 3 anos atrás o LAB, né? Que é o Laboratório de Inovações Financeiras, que tem um papel muito importante, porque dele participam o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, participa também a CVM, participa a BDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, e todos os agentes que fazem parte desse ecossistema estão lá presentes. E a partir dessa definição, nós tivemos, vem sendo discutido ao longo dos anos, e agora foi publicado, se não me engano, hoje já,
que a CVM colocou já em vigor o tal do sandbox regulatório. Então, principalmente as fintechs, que aqui no Brasil, se não me engano, já ultrapassa cerca de 700, o Cássio vai poder explicar melhor isso. Então, você pode fazer experimentações mesmo de coisas que ainda não estão reguladas. Isso é um ponto muito positivo. Como é que você vê, Cássio, esse processo iniciando agora para essas áreas, especialmente inovações financeiras? A gente acha super importante, né? Porque assim são setores que são muito regulados e tem que ser mesmo, né? Não mexem com a famosa poupança pública e com, enfim, várias questões aí que são muito importantes. Mas ao mesmo tempo, essas regulações, elas às vezes podem ser limitantes para a inovação. Ao mesmo tempo, você não vai mexer numa regulação toda que pode ter impactos muito significativos, você antes testar e validar, né? Acho que o princípio de toda startup é esse, né? Tentar ir o mais rápido para o mercado, testar e validar, ver se dá certo ou dá errado. Então, acho que esse conceito de sandbox, né, que no fundo é uma flexibilização, né, limitada, né, restrita, quer dizer, você flexibiliza aquela regulamentação para que justamente a startup possa lá testar com limites, né, limites bem definidos, para que aquilo, se eventualmente gerar algum tipo de problema, tal, seja o impacto seja pequeno, né, não haja nenhum impacto significativo no sistema como um todo, né, com isso você consegue verificar o que acontece. E a partir desse teste de experimentação, sim, se houver um entendimento que aquela proposta de inovação no setor faz sentido, aí sim, você pode sim discutir e mudar a regulamentação para poder liberar isso de uma forma mais ampla. Tá? Então, acho que é um passo assim, super importante para você permitir esse tipo de inovação baseada na experimentação. E agora, claro, vamos ver o resultado prático, que é o que todo mundo está esperando, né? E a gente espera que sim, que traga assim, muitas coisas novas para o mercado, porque o Brasil, assim, de certa forma, sempre foi, né, um dos pioneiros no mundo nessa área no setor financeiro, e a gente entende que nós devemos continuar buscando ser pioneiros nesse sentido. Maravilha. E aí nós chegamos talvez no item que, dentro da regulamentação do Marco Legal das Startups, talvez seja aquele que mais chama atenção e mais esperado, né, pelas startups, que eu diria que teria uma comparação no setor privado com o chamado corporate venture, né, que significa as empresas de grande porte utilizando os benefícios que ela pode ter com as startups, ou utilizando os serviços de startups, complementando inovações com startups, que eu sei também que é uma área que a empresa que o Cássio representa também atua fortemente. Agora você tem isso dentro do governo. Então, o governo, quando fala da capacidade de compras, é realmente uma coisa inusitada, é muito significativa a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. E aqui está sendo trazido aqui no Marco Legal das Startups é você criar uma perspectiva de você abrir inovações que vão ser feitas pelo governo usando as startups. E como é que você compatibiliza com toda aquela regulamentação que você tem de licitações do poder público, né, que é uma lei bastante que demanda muitos controles, né? Então, a pergunta basicamente é a seguinte, Cássio, e para vocês também, essa lei está simplificada para a coisa que, uma vez que for implantada, todo mundo vai participar desse processo de maneira tranquila? Como é que você está vendo essa lei? A gente acha uma iniciativa positiva, como você citou, né? O Brasil, né, o sistema público, né, os governos, eles são muito representativos nessa economia, né? Representam mais que 1/3 do PIB do país. Então, obviamente, é um grande comprador, um grande consumidor. Então, que não dá para ser desprezado ou ignorado. Então, tem grandes oportunidades de você fazer. E acho que, assim, no fundo, a gente está falando de beneficiar a startup, mas eu acho que isso vai beneficiar mais o governo, entendeu? Poder ter acesso a essas inovações também. Então, eu acho que eu vejo mais dessa forma, até sem querer, né, parecer aí, vamos exagerando, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, dá para trazer muita inovação para a área pública, que necessita muito disso, né? Necessita ganho de eficiência, ganho de produtividade, e eu acho que a inovação, né, o propósito principal dele é esse. Então, eu acho que sim, para startups é importante, mas eu acho que tem outro lado da moeda que, para mim, eu acho mais relevante ainda, que é tentar melhorar a eficiência da máquina pública através desse processo. Com certeza. Doutor Alex, queria comentar um pouco esse ponto? O marco legal da startup, ele traz essa possibilidade
mas ele também traz que alguns dispositivos da lei de licitação vão ser aplicados para esses modelos. Então, assim, eu particularmente olho com muito cuidado toda a relação iniciativa privada com a iniciativa pública. Ratifico as palavras do Cássio, eu acho que o governo vai ganhar sim, mas eu acho que a gente precisa ter uma evolução nessa forma de contratação e da forma como a gestão pública é feita no Brasil. Nós estamos saindo aí de um período de operação do Lava Jato, que veio para trazer um novo ânimo, principalmente para o setor produtivo brasileiro, para aquele setor que recolhe os seus tributos corretamente. Mas eu acho que a gente precisa evoluir em vários instrumentos de transparência para que não haja dúvida no futuro, para que esse projeto de lei, uma vez aprovado, e os benefícios que ele está trazendo para a iniciativa privada, para o setor de inovação e empreendedorismo, não seja desvirtuado pelas pessoas de má índole. Esse é um pouco o meu receio. Não sei se eu estou sendo muito pessimista, desculpa, nesse momento, mas eu vejo a relação com a iniciativa pública sempre com muito cuidado. Uhum. Enfim, eu acho que a gente precisa amadurecer bastante a nossa democracia e os nossos ares políticos. Bom, e nós queremos ouvir o Elvis, que é o principal, digamos assim, representante das startups, que eventualmente já está na expectativa de que isso comece o quanto antes. Elvis, como é que você está vendo? Bom, eu concordo com o Cássio, que é um ganha-ganha, né? Ganha as startups, os ecossistemas de startups vão ser beneficiados, ganha o poder público, o governo e a população, porque vai ser beneficiada. E aí, pensando em cidades inteligentes, e o Brasil está engatinhando essa questão das Smart Cities, e eu vejo uma possibilidade muito grande de desenvolvimento do conceito de Smart Cities em projetos com startups de licitações locais, municipais, né? Mas eu concordo com o Alex, eu já participei de licitações com empresa tradicional de tecnologia e a gente vê muitas licitações serem embargadas, canceladas por não ter critérios bem definidos, e aí eu acho que essa questão ainda vai ter que ser muito bem regulamentada, detalhada, melhorada, para a gente ter segurança daquilo que o Alex falou, da gente querer trabalhar com o poder público, as startups que são modelos, como o Alex falou, de experimentação rápida, de você querer entrar logo no mercado para validar o seu modelo, e aí você vai entrar num ecossistema governamental lento, engessado, cheio de amarras, cheio de pegadinhas, em que há uma incompatibilidade aí de cenários. Então, é interessante, esse ponto é um dos pontos mais interessantes que você bem falou, Melito, mas eu acho que ainda cabe uma alta regulamentação, detalhamento maior para que isso se torne efetivo para as startups. Perfeito. Melito, se você me permitir, dando um gancho no que o Elvis falou, eu acho que primeiro a gente precisava testar literalmente essa legislação, uma vez aprovada, na iniciativa privada. Entendi. Eu concordo com o que o Cássio falou, que o governo vai ganhar e tudo mais, mas eu ainda tenho meu receio com relação à ligação que pode haver com o órgão público e o que pode ser desvirtuado dessa lei, onde vão utilizá-la montando instrumentos ou startups para se beneficiar de repente e aí participarem de licitações ou coisa do tipo utilizando dessa lei. Então, assim, eu acho que nós temos um mercado muito amplo no Brasil, no mundo, onde a iniciativa privada ela se autorregula, enfim, o próprio mercado acaba regulando. E não sei se precisaríamos tanto do governo estadual, municipal ou federal nesse momento, mas vamos deixar acontecer. Ok, aí um pouco como consequência disso tudo, né, esse tema que a gente vai abordar aqui agora, que está no marco legal das startups, é uma coisa que a gente observa em outros países e a gente sente uma ponta de inveja, né? Por exemplo, nessa pandemia teve uma série de demissões no primeiro momento no mundo todo, né? Causado pela questão da paralisação da atividade, especialmente no varejo, né? Uma das coisas que me surpreendeu quando eu soube aqui no Brasil que, se não me engano, no mês de maio, no mês de junho, na retomada, houve muito desemprego no mercado americano, na retomada, de repente, veio um número assim, o emprego subiu aqui, de repente, esse mês, 7 milhões. Eu falei, gente,
Essa flexibilidade para você contratar e você rapidamente recompor a contratação, né? Demitir e contratar, quer dizer, essa liberdade é um dos pontos mais sensíveis do empreendedor aqui no Brasil. Então, eu estou vendo aqui dois aspectos que eu queria pedir para vocês comentarem, né? Um que tem a ver com as relações trabalhistas com contrato por prazo determinado, que é aquela tal da questão de você simplificar e tirar os encargos das contratações, eu imagino que seja esse ponto. E, ao mesmo tempo, dentro das startups, você tem outros modelos de você contratar e outras formas de você estimular as pessoas a virem para o seu empreendimento, que são os famosos contratos de vesting ou mesmo os stock options. Eu me lembro que na época do Itamar ainda, né, foi criado lá o plano de remuneração variável, né, que você tem que passar pelo sindicato. E, na realidade, assim, você dá uma remuneração em função dos resultados da empresa. Mas tudo aqui no Brasil acaba ficando um pouco meio amarrado, né? Você tem que passar pelo sindicato. De repente, você tem um plano de remuneração variável que entrou na pauta do sindicato. Eu não sei se o resultado está sendo apresentado. Mas aí, voltando para essa questão, simplificar as contratações, diminuir os encargos nas contratações e criar novas formas de você remunerar, né, os contratados nas startups, o vesting, o stock option. Queria que vocês comentassem, cada um de vocês comentasse um pouco esse aspecto. Quer começar, Alex? Posso começar, Melito. Antes de falar no contrato de vesting ou do próprio stock option, eu quero deixar registrado que se nós estivéssemos fazendo esse bate-papo há 10 anos, eu seria totalmente pessimista com a análise do Poder Judiciário Trabalhista. Apesar de algumas decisões isoladas do Poder Judiciário com relação a reconhecimento de vínculo empregatício entre, por exemplo, o motorista de um aplicativo e o aplicativo, quando não tem realmente nenhuma ligação ou coisa do tipo, isso está sendo reformado nos tribunais superiores e não deve ser motivo de desânimo para quem está começando. Eu sou muito otimista e eu estou vendo que o Poder Judiciário Trabalhista ele vem evoluindo juntamente com a nossa sociedade, com a sociedade brasileira. É óbvio que ele tem algumas limitações, o julgador, o juiz que está lá, ele está diante de um quadro, de uma legislação que foi sancionada na década de 40, no século passado, passou por uma reforma trabalhista, mas muitas coisas evoluíram. E dentro desse conceito, dessas regras, ele está aplicando o direito conforme está sendo apresentado para ele. Mas tem uma onda muito grande de julgadores que estão percebendo que, na verdade, as coisas mudaram. Então, quando a gente levar para o Poder Judiciário uma discussão de um contrato de vesting ou de um contrato de stock option, coisa do tipo, ou até mesmo um contrato por prazo determinado, como você citou, eu estou muito otimista que a análise vai ser feita de forma diferente. Porque a pessoa que está lá julgando, Melito, é um ser humano que também usa o aplicativo, que também verifica a tecnologia e tem a sensibilidade de que na prática não é bem assim. Uhum. Então, se você for pegar, por exemplo, os pedidos que tinham na Justiça Trabalhista, os pedidos absurdos que assustavam qualquer empreendedor, né, Cássio? O Cássio falando que teve aí 25 anos de negócio, enfim, de empresas e tal, hoje está um pouco diferente. Então, eu sou bem otimista nesse ponto. Eu acho, sim, que o contrato de vesting é um instrumento bacana, que pode ser utilizado. Eu acho que é legal, eu acho que isso você tem uma forma inteligente de segurar o seu colaborador e de mostrar um futuro próximo, ainda mais quando a gente leva em consideração a geração que vem vindo, a molecada de 15 anos que é tudo para antes de ontem, não é nem mais para ontem, né? E é com esse pessoal que esse projeto de lei, futura lei, vai estar conversando. É com essa galera que hoje está com 15 anos que quando tiver com 17, 18, que eles vão estar fazendo alguma coisinha aí. Então, eu acho assim que são instrumentos que a gente deve explorar e utilizar cada vez mais e não ter receio das decisões do Poder Judiciário Trabalhista, porque o Poder Judiciário Trabalhista, com todas as suas dificuldades, com uma demanda muito grande, ele vem evoluindo na interpretação e na aplicação da legislação. É nítido que hoje você não lida mais com aquele colaborador, com aquele trabalhador igual acontecia na década de 60 do século passado, na década de 50, onde eles não tinham instruções. Hoje a informação ela está na nossa mão, está no celular,
e todo mundo está tendo acesso à informação. Aquele discurso de sindicato, coisa do tipo, desculpa, hoje, na minha opinião, não cola mais. Então, você está tendo, sim, uma transformação saudável e não dá para vir com um discurso de que está havendo uma opressão do industrial ou dos parques tecnológicos contra os colaboradores, como era aquele discurso do século passado. Então, assim, Melito, em resumo, eu sou muito otimista. Eu acho que, apesar de nós não termos isso muito claro ainda na legislação, como eu falei inicialmente, o Código Civil permite nós aplicarmos alguns tipos de contrato e nada mais correto e plausível de que sejam aplicados esses tipos de contratos, seja contrato de vesting, seja o stock option e qualquer outro instrumento que vise, que tenha como finalidade alavancar aquele negócio que está começando. Porque o começo só sabe o quanto é difícil quem se propõe a fazer. Quem está sentado no seu gabinete muitas vezes não tem noção da dificuldade que passa. De um garoto de 18 anos que estuda aí no Univem, Elvis, e não sabe a diferença de uma sociedade anônima para uma sociedade limitada, não sabe das burocracias, mas ele tem uma puta de uma sacada bacana, como vários pitches aí que nós participamos no Univem, e esse cara pode ser um grande futuro para o Brasil, e a gente tem que ajudar esse cara. E as dificuldades que ele enfrenta, ninguém conhece, só vão conhecer quando ele está na capa de uma grande revista ou de um grande jornal, como alguns empreendedores de sucesso no Brasil, que são destaques aí e viram capa de manchete. Só que para chegar onde chegaram, tiveram apoio de poucas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que incentivar, sim, essa utilização e levar a discussão para o Poder Judiciário, para que a gente tenha cada vez mais decisões consolidadas e igualitárias e mais segurança jurídica. Elvis, quer comentar um pouquinho, invertendo um pouquinho a ordem aqui, depois eu passo para o Cássio fazer o fechamento desse tema? Quero sim, Melito. Assim, é sempre bom ouvir o Alex e esse discurso dele, desse otimismo em relação a temas de segurança jurídica nessas relações de trabalho. Eu acho que esse marco legal também dá subsídio para que as decisões jurídicas venham ao encontro disso que o Alex disse, né? de legalizar e de poder utilizar esses contratos, esses modelos de contrato de trabalho com mais segurança. O escritório Alex Altimari, Gomes Altimari, ele atua ali no Citec com as nossas startups e o Alex verifica a necessidade que há, tanto nas startups, que são normalmente empresas de base tecnológica, e quanto as empresas de TI, também que ele atua aqui da CERT, que existem dois problemas hoje no mercado no Brasil, não só a Marília, mas no Brasil, que é o gap de profissionais que existe hoje e a retenção de talentos. E o intraempreendedorismo que você resolve com um contrato de vesting, stock option, eles aumentam a retenção desses talentos e faz com que você aumente a produtividade das empresas tendo os talentos na sua empresa e dando oportunidade desses talentos participarem do negócio ou criarem ali startups dentro do seu negócio. Isso já acontece. E aí a gente precisa de escritórios como o do Alex para nos ajudar a dar embasamento para nossas empresas e para as startups ali dentro do Citec, porque a gente tem esses contratos hoje de vesting, contratos mais disruptivos de trabalho, naturalmente acontecendo, né? E o marco legal ele vai ajudar a dar segurança para que a gente continue fazendo e para que os departamentos jurídicos que assessoram os ecossistemas de inovação possam se utilizar para poder orientar as empresas a continuarem e potencializarem o uso desses modelos disruptivos de contrato de trabalho. Perfeito. Cássio, você gostaria de fazer alguma observação específica a respeito desse ponto aqui, que é um ponto que afeta mais a startup, mas na realidade mexe na dinâmica do investimento que você faz, quer dizer, você coloca muito mais dinheiro para poder pagar os encargos trabalhistas, né? E como é que você vê a dinâmica desses instrumentos novos, como o contrato de vesting, stock option, porque isso pode ser uma coisa bem estimulante, né, para quem entra num novo empreendimento. Com certeza, é essencial na realidade, né? Porque eles dão
o direito a colaboradores chaves a terem uma participação nos resultados dessa empresa no futuro. Né? Se a empresa for bem, ele vai poder, de certa forma, se beneficiar disso também. Então, é um mecanismo de estímulo fundamental para startups. E o grande problema, tem o aspecto trabalhista, mas eu queria colocar outro aspecto, né? Por mais que os tribunais trabalhistas estão realmente melhorando, a gente ainda tem casos, infelizmente, aí, que a gente sabe decisões aí meio fora do nosso contexto moderno, mas, enfim, existe outro lado que inclusive, eu acho que talvez nesse aspecto do stock option, eu acho, pelo que a gente ouve falar, é o que mais causa aí problemas, é a tributação. A Receita Federal entender que isso é uma remuneração disfarçada e querer cobrar em cima disso da startup as contribuições previdenciárias, cobrar imposto de renda retido, no momento da concessão. Né? Esse é o grande problema, entendeu? Porque isso onera de uma forma, torna muitas vezes inviável você considerar o stock option. Né? O correto, no nosso entendimento, é que ele, sim, seja tributado, mas no momento futuro não ganhe de capital. Se aquele colaborador recebeu esse direito, amanhã ele apura um lucro, né, efetivamente no bolso dele, é natural que ele pague o imposto devido. Agora, não na hora da concessão, como infelizmente a Receita Federal tem aplicado em muitos casos. E isso traz uma insegurança jurídica enorme, né? Acaba obrigando, às vezes, a criar mecanismos, os famosos phantom stock options, né? Que você criou né? Como se fossem stock options virtuais, enfim, para evitar que você tenha problemas desse tipo, entendeu? Então, a gente precisa realmente, assim, além da questão trabalhista, mas principalmente nessa questão tributária, seja pacificado de uma vez por todas que no momento da concessão estou dando um direito, é uma opção, né? Como o nome diz. Não estou pagando nada, não existe nenhuma remuneração, né, nesse momento. Né? Então, acho que isso precisa realmente ser resolvido com urgência. Já que o Cássio mencionou a Receita Federal, eu nem sei se esse tema que nós estamos colocando aqui agora, ele está, de fato, no marco legal. Eu sei que está na pauta da Anjos do Brasil e do grupo que forma aí esse movimento, né, para incentivar cada vez mais o investimento em startup, porque ele tem a ver com duas questões que envolvem a parte tributária. Né? A primeira, eu sei que tem uma demanda dentro desse grupo que você coordena, Cássio, que pede que o investimento feito em startup, em inovação, 50% desse valor possa ser abatido como despesa dedutível para fins de imposto de renda. Né? E aí tem outros exemplos fora do Brasil, eu imagino que isso seria uma medida extremamente valiosa para fomentar esse tipo de investimento, até porque nós temos ainda uma participação muito pequena desse investimento aqui no Brasil. Acho que agora vai aumentar, até pelo fato da mudança do patamar de juros que nós temos aqui. E o outro ponto que eu acho que é muito relevante é quase isonômico, né? Porque, na realidade, foi criado lá em 2015, em função da Bovespa+, uma lei que dá para toda e qualquer empresa que faça abertura de capital na Bolsa B3 agora, dentro daquele tamanho de empresas médias que faturam até 500 milhões, se você investir nessa empresa, você não tem imposto de renda sobre ganho de capital, aqueles 15%. E quando foi criado lá em 2016 a primeira incentivo para investimento anjo, né, se criou um sistema que é totalmente contrário à expectativa do mercado, sua particularmente, né, e que nós vimos então tratando esse assunto ao longo do tempo e agora parece que é o momento exato para dizer assim, bom, as startups, mais do que ninguém, merece que o investidor tenha realmente esse tax break aqui. Se ele ganhar dinheiro com a startup, esses 15%, ele não paga, né? Porque isso é basicamente você fazer uma isonomia, né? E esse tema, então, é o ponto mais importante. Eu não sei se está dentro dessa revisão que foi mandada pelo governo, porque a situação atual nem sei se permite colocar esse tipo de coisa, mas, assim, é totalmente necessário que isso seja feito. Eu sei que você defende esse tema, depois você, naturalmente, eu queria ouvir também o Elvis e o Alex, se tiver alguma coisa para acrescentar também a respeito. Perfeito, Melito. Realmente isso é uma batalha que a gente já vem há vários anos, né? Essa questão da equiparação do tratamento tributário, né? A isonomia, como você usou, realmente a gente tem uma situação que seja absurda. Né? Hoje, você investir numa letra de crédito imobiliário, né? uma LCA, uma empresa listada em bolsa, né? Tem liquidez, tem uma solidez muito maior, eu sou isento. E se eu investir numa startup, se eu tiver retorno, ainda vou ser tributado. Quer dizer,
é uma situação totalmente, é uma aberração, para não dizer outro termo, tá certo? Então, isso realmente é algo que a gente vem pleiteando fortemente, porque, né, não faz o menor sentido. E, novamente, isso não é para beneficiar o investidor, é para beneficiar o empreendedor, porque isso é uma barreira hoje, muito investidor que questiona, é um caso comum. Assim, vou investir numa startup, eu sei que a liquidez é muito menor, o risco é muito maior, então, se eu investir numa LC, eu tenho isenção. A gente argumenta, não, mas você pode ter um retorno maior, tal, mas não adianta, é uma questão conceitual, né? Não faz o menor sentido. Mas eu acho que, indo além dessa questão hoje que tem na realidade aqui no Brasil, a gente tem que olhar com um aspecto global, né? Hoje, né, a gente fala, o mundo é globalizado. Eu, como investidor, posso investir em startup em qualquer lugar do mundo. E com 2 cliques, gente, não tem nenhum segredo, é muito simples. Aquele investimento na startup lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, hoje você tem plataformas digitais que você vai lá, olha, escolhe, clica e praticamente está feito seu investimento, tá? Então não adianta, isso existe um problema muito sério, que às vezes o pessoal fica olhando muito para o Brasil, olhando, né, que eu digo, para o próprio umbigo nosso. E não dá mais. A gente precisa olhar com um aspecto global. Hoje as startups, as verdadeiras startups que realmente têm potencial, elas competem a nível global, inclusive por recursos, né? E a gente sabe que aqui no Brasil sempre tivemos uma dificuldade histórica muito maior para os empreendedores conseguirem os recursos que eles precisam, né? O tamanho dos cheques é muito menor, é mais difícil conseguir um investidor. Então, é necessário você ter essa equiparação global. Essa questão que você falou da compensação de até 50% do imposto devido é uma política que foi adotada em diversos países, né? Inicialmente na Europa, na Inglaterra, na França, em Portugal, agora na Itália, e mais recentemente em todos os BRICS, né? Exceto o Brasil. Então, tem na Rússia, tem na China, tem na África do Sul. A África do Sul, só para você entender o nível, eles estão permitindo compensar até 100% do valor devido. Né? Total do investimento, é uma loucura. A gestão é loucura, mas estão fazendo. Sim, então, hoje, uma startup da África do Sul tem, né, um estímulo para ser investida muito maior do que uma startup brasileira. Eu acho que essa realidade que precisa cair na ficha, como a gente diz, para todo mundo, né, todos os governantes que estão lá, que se a gente não se equiparar, no mínimo, a essa realidade global, nós vamos estar tendo fuga de capital, fuga de cérebros. A gente tem aí vários empreendedores brasileiros hoje, infelizmente, saindo para empreender fora, e muitos investidores também, o investidor do Brasil até mudando de país e investindo fora. Então, o Brasil precisa sim entender. E por fim, e o mais importante de tudo, gente, isso não é renúncia fiscal, né? Porque hoje a gente fala em isenção, essas coisas, parece até palavrão, né? Tabu. E não é. A gente fez um estudo com a Grant Thornton, que é uma consultoria internacional, que tinha inclusive feito um estudo desse no Reino Unido. Eles, de forma voluntária, pro bono, fizeram um estudo aqui no Brasil mostrando no sistema tributário brasileiro que para cada, mesmo dando esse benefício da isenção, da compensação, para cada real investido, o governo arrecadaria no mínimo R$ 2,80. Quer dizer, isso vai aumentar a arrecadação tributária. E mais, vai arrecadar antecipadamente. Porque a hora que eu invisto na startup, no dia seguinte ela começa a recolher, contrata funcionários, vai recolher contribuição social, vai recolher imposto de renda retido na fonte, são salários normalmente maiores, vai comprar máquinas e equipamentos que têm seus impostos embutidos. Então o governo arrecada primeiro e lá na frente, se o negócio der certo, ele devolve um pouquinho. Né? Então, gente, não tem motivo para não se adotar essa política. A gente tem que sim avançar nisso, tem que tirar esses tabus, sabe, essas coisas e tal, enxergar, entender, discutir, debater. Acho que sim, todo debate é muito válido, né? Como eu falei, tem estudos que mostram, mas estamos abertos a discussões, mas não podemos mais ficar nesse estado. Realmente não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. É um tratamento totalmente desigual, e para isso acho que é importante mobilizar todo mundo, todos os empreendedores. Novamente, não é benéfico para investidor. Investidor, eu visto que eu falei em qualquer lugar que eu queira, não preciso investir aqui no Brasil. Agora, se a gente quer atrair capital para o Brasil, a gente precisa sim, no mínimo, se equiparar tanto a outros investimentos aqui no Brasil quanto os investimentos lá fora. Perfeito. Alguém queria comentar? A maior dor das startups, olhando aqui no ecossistema de startups, é o investimento, é o recurso para potencializar o negócio. A gente oferece, e várias cidades hoje do país, graças a Deus, têm ambientes de inovação que oferecem, como aqui em Marília, ambiente para hospedar as startups, mentorias.
o escritório Gomes Altimari do Alex, ele é uma das empresas que dão consultoria sem custo para as startups. A gente oferece mentorias em todo o cenário que as startups precisam. E qual é a maior dor? A maior dor é investimento, a maior dor é recurso para potencializar o crescimento dessas startups. Então, qualquer ação, e hoje, no Brasil não se há uma cultura de investimento em startup, né? Eu recebo muito investidor lá que vem querer saber como que é para investir em startup, o que é esse modelo, como que se faz, tal. Então, não existe uma cultura. Então, qualquer ação, e esses pontos que o Cássio trouxe, que aumente essa cultura, que potencialize essa cultura de investimento, e a isonomia, a questão do abatimento do imposto, são critérios ou ações que aumentam, com certeza, com ações práticas, a cultura do investimento em startup, e isso hoje é necessário para aumentar a competitividade do Brasil, principalmente em inovação. Perfeito, Alex. Melito, eu faço minhas as palavras do Elvis e do Cássio, mas eu quero também falar por um outro lado aqui. O Cássio falou muito bem do investidor, mas eu quero também chamar a atenção um pouquinho da carga tributária que incide em cima da própria startup ou da empresa que começa. Porque muitas vezes ela começa, tem um produto bacana, vai para o mercado, tem seu faturamento, e ela está no Simples Nacional, com um limite de até 4 milhões e 800. Acontece que muitas vezes, mesmo antes dela bater o teto do Simples, não compensa mais ela ficar no Simples Nacional, porque a carga tributária dela ficou igual ou maior do que a do lucro presumido. Sim. Sem entrar em discussão, porque ela ainda não é SA, porque não pode, não vou entrar nem nesse patamar agora. Mas o que eu quero falar é o seguinte: eu tenho, sim, uma crítica, sem prejuízo das outras que o Cássio fez sobre o marco legal da startup, é que faltou, sim, olhar de uma forma diferenciada na questão tributária. Eu acho que, se vamos pensar em empreendedorismo e inovação, não dá para deixar com que as nossas startups, com que as empresas que estão começando, competem mundialmente com outras empresas ao redor do mundo, do jeito que é o sistema tributário no Brasil, a sede arrecadatória. Então, se eu tenho aqui para fazer uma crítica, eu faria porque precisou sim evoluir essa discussão, seja para o investidor, seja para a startup, que não dá para deixar esse tratamento. Pode ter um ambiente, sim, incentivador, pode ter um ambiente mais facilitado para a contratação junto ao governo do estado, mas essa galera que está chegando aí, eles precisam ter, sim, uma diferença na sua tributação. Eu acho que o governo poderia ter olhado para ter um viés nesse sentido. Por quê? Porque você estaria incentivando, eu acho que muito mais pessoas a fazerem e criarem, e inovarem e buscarem esse meio, do que você fazer o que você fez para facilitar a contratação junto ao governo. Eu acho que se você incentiva o empreendedorismo, deixando uma preocupação a menos para essa garotada, com certeza eles vão estar olhando de uma forma diferente. Porque muitos desses que conversam conosco, não sei como é que é a experiência do Cássio, uma das preocupações é a carga tributária também. E o investidor também tem essa preocupação. Então, eu acho que isso faltou no marco legal das startups. Bom, de qualquer forma, isso faz parte, segundo o próprio Cássio disse, de uma empreitada, né, que está sendo conduzida por todo o público que investe em startups, especialmente por investidores anjo e outros agentes de investimento no mercado, e eu tenho certeza que esse nosso registro, né, vai ser acompanhado de outras tantas manifestações para chegar lá e realmente fazer valer esse aspecto, porque é super, super importante que esse tipo de benefício seja contemplado. Nós não temos a cultura de investimento, então nós temos que criar um estímulo para que isso aconteça, e esse estímulo criado nem custa tão caro assim, pelo contrário, ele reverte em benefício de todo o processo inovador e, naturalmente, da criação de novos e diferentes empregos, né? Formas de contratação e, naturalmente, também para o próprio governo, né? Que vai ter arrecadação imediata a partir dessa adoção. Então, nós confiamos muito nesse aspecto também. E para fechar o assunto, acho que tem um tema que é um dos mais relevantes, eu vou tentar colocar todas as questões que se referem ao famoso modelo da SA simplificada, né?
Aqui no Brasil, nós temos a preponderância, como eu comentei, das limitadas, sociedades limitadas e equivalentes, né? Que acaba tendo todo um perfil de investimento que passa por outras estruturas de investimento que as empresas, os investidores nem sempre conseguem fazer parte da empresa imediatamente, né? Os modelos de investimento e de sociedade, já foram citados aqui anteriormente também, passam por uma competição com o resto do mundo. Muitas vezes, o Cássio vai mencionar, você tem assim, não, vamos criar uma empresa com base em Delaware, vamos criar uma empresa com base num paraíso fiscal. Então, os modelos simplificados estão entrando no mercado brasileiro e nós temos que criar o nosso próprio modelo. Então, essa questão da SA simplificada é uma coisa que já está no Congresso há muito tempo, é um trabalho que está sendo feito por várias associações para poder fazer com que isso aconteça. E uma vez acontecendo, e eu acho que isso faz parte, é um dos pontos centrais, né, do marco legal das startups, você simplifica uma série de procedimentos. E, finalmente, aproveitando a questão do Simples Nacional, né, de alguma forma, quem fala de SA, por questões muito mais, digamos, de aspectos técnicos que não tem muita relevância nessa questão, a SA é a única organização que não pode começar pequena, não pode passar pelo Simples Nacional, né? Então, essa admissibilidade também da empresa SA, simplificada ou não, no Simples Nacional. Eu queria colocar esse tema para a gente poder encerrar, pedindo para cada um de vocês comentarem a respeito e dizerem o que acreditam e qual a expectativa, particularmente sua, Cássio, desse projeto de lei dentro daquilo que está no marco legal. Como é que você vê isso acontecendo? Quais são as características? Todo o pessoal que está conosco nessa empreitada está de acordo com esse mesmo propósito de criar a SA simplificada? Como é que você vê isso? A gente achou bastante importante, né? Porque as sociedades anônimas, elas têm uma estrutura de governança bem mais sólida, bem mais robusta, e que para o investidor é muito importante, né? E tanto que, assim, normalmente quando você faz um investimento para um fundo de investimento, normalmente até o fundo tem expectativa de que a empresa se transforme em uma sociedade anônima, né? Antigamente até era obrigatório. Até as novas regulamentações CVM, para empresas abaixo do faturamento de 16 milhões, se tornou mais flexível, né? Mas mesmo assim os fundos têm essa demanda por questões, como eu falei, de governança. Então, o modelo de sociedade anônima é um modelo muito importante para startups que vão receber investimento. Agora, o fato dela justamente se desenquadrar do Simples, não só pelo aspecto do custo tributário, sim, o custo tributário aumenta, né? Isso também é um fator que prejudica, mas o próprio processo de gestão dos tributos é muito mais complexo, né? Que onera ainda mais a operação dela, inviabilizando, né, que ela se transforme nesse momento, no momento inicial, pelo menos. Então, a gente pleiteia e busca que ela possa, sim, se enquadrar dentro de uma sociedade anônima, mas mantendo o benefício do Simples, até atingir o patamar de faturamento de 4,8 milhões, que é o teto, né, o limite aí do Simples, como qualquer para outra empresa, entendeu? Então, enfim, a gente reitera, assim, que esse é um ponto que contribuiria muito para a gente poder ter um modelo jurídico aí depois o Alex pode até comentar melhor do que eu, mas que dê aí uma segurança maior para os investidores. Quer comentar primeiro, Elvis? Eu acho que, Melito, esses objetivos de longo prazo das startups, como nesse caso, né, de se tornar sociedade anônima, e dos investidores também converge com esse mesmo objetivo. E esse caso da sociedade anônima simplificada, ele é uma adequação a um cenário que o Alex falou agora há pouco, né? Que você tem um modelo tributário, um modelo brasileiro, jurídico, trabalhista, que quando você vê com uma disruptura de negócio, com negócios inovadores, com modelo de negócio inovadores, modelo de investimento, de relações de trabalho, de constituição de empresas, de tributação, o Brasil precisa correr para poder se adequar às legislações, tributações, relações de trabalho, relações com o governo, precisa correr para se atualizar como as startups correm para gerar inovação para o mercado, entendeu? Então, enquanto as startups, elas estão, os empreendedores estão correndo para atender as demandas, as dores
dos mais diversos setores, o Estado ele precisa correr para atender as demandas que as startups e os investidores dessas startups têm em relação a isso. Ok, Alex. Melito, como bem disse o Cássio, a sociedade anônima ela permite uma melhor gestão, uma maior transparência, tem os seus instrumentos, que são aqueles que chamam a atenção de um investidor. Nós tivemos aqui no escritório um exemplo onde o investidor foi analisar duas empresas-alvo, uma tinha uma estrutura, só que aí nós estamos falando de outra realidade, nada de startup. Uma tinha uma estrutura totalmente familiar, a segunda ou a terceira geração estava envolvida na empresa, não tinha uma gestão profissional. E do outro lado, nós tínhamos uma empresa do mesmo segmento, totalmente endividada, com uma gestão totalmente profissional, onde você tinha aqui as holdings de participação, onde você tinha aqui diretoria, conselho e tudo mais. E o investidor, para minha surpresa, optou pela empresa endividada, porque ele entendia que colocar o dinheiro na empresa não endividada, mas com uma gestão tumultuada, familiar, não seria tão interessante. Eu dei esse pequeno exemplo para vocês pelo seguinte: o marco legal das startups, ele traz sim algumas modificações na sociedade anônima, ele não está criando nenhum formato novo de sociedade anônima, simplesmente ele dá uma desburocratizada. Ele permite com que os balanços, os livros, os registros não tenham mais necessidade de ser publicado em jornais de circulação em periódicos nacionais. Muito pelo contrário, você pode fazer isso de forma eletrônica. E ele dá essa modernizada para as empresas de capital fechado, com faturamento de até 78 milhões de reais, que estão dentro do lucro presumido, e também que tenha no máximo até 30 acionistas. E eu acho, voltando naquilo que eu tinha falado, já que foi para simplificar a SA, Melito, poderia ter evoluído também no quesito tributário, poderia ter trazido sim uma inovação para dar uma chacoalhada no mercado, porque isso não seria motivo para haver uma fuga de arrecadação para o governo, muito pelo contrário. Haveria sim, eu acho, um incremento de arrecadação, porque nós teríamos aí muito mais empreendedores, startupeiros aí criando as suas startups e cada vez mais acreditando no Brasil e competindo, como bem disse o Cássio, não com o vizinho aqui da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, mas competindo com o cara que está lá na Índia, com o cara que está na Indonésia, com o cara que está lá em Hong Kong. E é isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos sair realmente do nosso mundo e ter uma visão cosmopolita, senão não vai adiantar nada. E a sociedade, de uma forma geral, precisa vestir essa camisa, ajudar, por exemplo, o Anjos do Brasil, entrar no site, assinar, provocar, tumultuar, para que o governo, para que os nossos governantes se mexam e a gente possa ter um sistema cada vez melhor para competir com o mundo, não para competir com o nosso vizinho aqui. Bom, com isso nós estamos encerrando o nosso programa Marco Legal Startups, dentro da Economia Criativa, Visão de Mercado. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do Cássio Spina, presidente da Anjos do Brasil, do Alex Gomes Altimari, do escritório Gomes Altimari Advogados em Marília, e também do Elvis Fusco, que representa aqui o ambiente das startups, através da Univem, através do grupo através do Parque Tecnológico. E vou deixar para vocês assim uma última palavra de cada um de vocês para se despedir da nossa audiência e esperando revê-los em breve na primeira oportunidade. Pela ordem, Elvis, Alex e Cássio. Bom, primeiramente agradecer, Melito, pelo seu convite e parabenizar essa sua proposta desse programa que beneficia e esclarece assuntos tão importantes hoje, principalmente para os jovens e para as famílias do país, né, que o Brasil vivendo um momento complicado, e o empreendedorismo sempre é uma grande oportunidade para o desenvolvimento econômico do país. Um abraço a você, ao Dr. Alex, em revê-lo e em conhecer o Cássio aqui de forma online, mas pela primeira vez que eu tenho contato com ele, parabenizar pelo trabalho dele também à frente da Anjos do Brasil. Melito, eu também quero te agradecer pelo convite, te parabenizar pela iniciativa, parabenizar o programa Visão de Mercado.
Agradecer também pelo bate-papo com o Elvis, é um prazer revê-lo, o próprio Cássio, é muito bom ouvi-lo, conhecer ele também, mesmo que virtualmente. E quero também aproveitar para deixar um gancho que o Elvis falou anteriormente, que o Gomes Altimari Advogados assessora algumas startups sem cobrar. Na verdade, não é que a gente faz isso sem cobrar, muito pelo contrário, porque a OAB não permite isso. A gente faz isso acreditando no futuro das startups. Por quê? Porque a gente deixa de cobrar agora, mas a gente tem um contrato de honorários de êxito para o futuro, se o negócio der certo. Se não der certo, perdemos. É o tal do contrato de êxito. Então, esse é um pequeno exemplo do que a iniciativa privada pode fazer, seja no setor jurídico, seja no setor contábil, seja no setor de marketing. Esse ecossistema das startups, ele não se faz sozinho, ele se faz com uma série de pessoas, todo mundo respeitando seus órgãos regulamentadores aí. No caso, a OAB, o setor de contábil, o Conselho Regional de Contabilidade e por aí vai. Me coloco à disposição, Melito, de todos aí para bate-papo, para quem tem startup, porque a gente gosta, isso está no sangue, esse momento de conhecer o negócio nascendo é o que nos move cada vez mais. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, um abraço para o Cássio, um abraço para o Elvis e um abraço para você, Melito. Obrigado. Foi um prazer também aí, agradecer, Melito, o convite também. Prazer em ter conhecido você, Elvis, Alex, enfim, espero que a gente tenha novas oportunidades aqui. Estou à disposição de todos. A missão do Anjo do Brasil é fomentar o investimento anjo em prol do empreendedor brasileiro. E tudo que for nessa linha, a gente sempre está aberto a participar, a colaborar, enfim, gostamos muito de estar juntos aí com todos. Valeu, obrigado. Um grande abraço.